A partir de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação: Melissa Tortoriello. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, querido ouvinte. Começamos agora nosso programa Seara Espírita, diretamente dos estúdios da Rádio Correio da Serra e também pela internet no www.radiocorreiodaserra.com.br, chegando até vocês no seu lar, no seu local de trabalho, para levar um pouco mais da mensagem da doutrina espírita, da mensagem do Evangelho do Cristo. Alegria enorme estar com vocês nessa manhã de sábado, ensolarada, e hoje para nós falarmos um pouquinho sobre o nosso codificador, Allan Kardec, e um pouquinho também sobre suas obras e os princípios básicos da doutrina espírita. Então acompanhe com a gente no nosso programa Seara Espírita de hoje. Há 213 anos atrás, retornava ao mundo físico para nos auxiliar na nossa evolução de uma forma muito significativa, Hippolyte Léon Denisard Rivaio. E é sobre ele que a gente vai falar um pouquinho. E eu vou pedir ao Paulo para que a gente, nesse nosso início de bate-papo aqui do nosso programa de hoje, com Paulo Bianchetti, nós já comecemos falando quem foi então essa ilustre figura, Paulinho, que veio há 213 anos encarnar aqui entre nós, com uma missão tão importante, já dizendo o seu nome, registral, Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Quem é? Bom dia. Bom dia, Melissa. Quero cumprimentar o nosso querido ouvinte, também cumprimentar o nosso Geraldo Leburg, que está aqui nos nossos estúdios, agora integrando-se ao nosso trabalho, à nossa equipe. Também agradecer o Daniel, que está operando para a gente aqui. E para a gente uma alegria muito grande, Melissa, retornar a esse trabalho, que é relacionado a esclarecimento a respeito de Allan Kardec, da figura de Allan Kardec, e você antecipou aí o seu nome de origem. Nós entendemos ser muito importante, Melissa, relembrar sempre a figura do nosso nobre codificador da doutrina espírita, porque imaginemos que nós abracemos uma causa, um ideal, defendemos um pensamento, mas não sabemos as suas origens, não sabemos aquele que deu início, Como uma pessoa, certa vez, visitando uma feira do livro, e questionou, mas Allan Kardec era espírita? Eu não sabia que Allan Kardec era espírita. E aí diríamos, Geraldo, se Allan Kardec não fosse espírita, nós então não seríamos, Nenhum de nós seria. E estamos aqui exatamente por causa da sua grandeza, da sua alma, que aceitou esse desafio. É claro, nós sabemos que se ele não o fizesse, outro faria, porque isso é um plano divino, isso é um plano que vem da espiritualidade superior, mas ele aceitou esse desafio. E como você já bem adiantou, a 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, na França, ele então veio ao mundo, e realmente já comprometido com para trazer essas luzes que nós hoje entendemos ser Jesus de volta através da sua promessa, do Consolador, que ele mesmo prometeu à humanidade. Então nós percebemos pelas características da doutrina espírita esse Consolador que Jesus havia prometido. E aí cabe aqui, Melissa, uma pequena, vamos dizer assim, um pequeno preâmbulo, quando nós entendemos que a doutrina espírita ela ainda é muito nova, é uma religião perto das religiões milenares, vamos ver aí o hinduísmo, o judaísmo, o próprio cristianismo com mais de 1.700, com mais de 2.000 anos, e depois o catolicismo, que é uma ramificação do cristianismo com mais de 1.700 anos, as igrejas reformadas com mais de 500 anos. Então percebemos que são doutrinas que estão muito consolidadas, que estão muito enraizadas na cultura. E a doutrina espírita, muito recém-chegada, ainda muito mal entendida, se assim poderíamos nos expressar, porque ainda é muito desconhecida. Poderíamos talvez dizer que a doutrina está apenas engateando, e nós ainda muito poucos, nós, a humanidade, ainda pouco sabemos a respeito da profundidade e da grandeza que essa doutrina traz. Então, Allan Kardec, que depois assumiu esse pseudônimo, já que sua origem era Hippolyte Léon Denisard Rivaio, como você já referenciou, ele assume esse pseudônimo exatamente para que ele pudesse se esconder, para que a doutrina espírita pudesse aparecer mais, já que ele era, sem dúvida nenhuma, um grande pedagogo, já conhecido na Europa. Então, se ele assinasse com seu nome de origem, possivelmente a obra ficaria prejudicada, porque iria vender o nome e não a ideia. E ele prefere então usar esse pseudônimo
mas criar aí toda uma base para que esse trabalho viesse a ser construído. Ele teve notícias, Melissa, de alguns acontecimentos de natureza espiritual que se deu início nos Estados Unidos, em Reddsville, no ano de 1848. E a partir de determinada fase da sua vida, já que ele já era um homem de ciência, de observação, ele tinha as características de não aceitar nada senão pelo método da observação, da investigação e da comprovação. Então ele já vinha, por isso que ele foi escolhido, ele já tinha essa sua natureza, né? E aí a doutrina espírita precisaria de um homem com essas características. Ele então é convidado para um amigo para que a doutrina espírita, para que ele pudesse conhecer as bases do que viria a ser mais tarde a doutrina espírita. E é interessante que esse trabalho no início, Kardec, quando começou a investigar, analisar a questão das mesas girantes, né? De início ele, como se diz, não botou muita fé não, né, Paulinho? Foi lá, viu, achou uma brincadeira, achou que era magnetismo. Fala pra gente um pouquinho desse início, quando era o ápice, né, das manifestações físicas àquela época. O professor, ele já era um observador do magnetismo, que tinha origem Franz Anton Mesmer. Ele conhecia muito bem o magnetismo e sabia dessas propriedades. Mas daí haver manifestações inteligentes através de uma mesa, tanto que ele recusou o convite de um amigo, que era o senhor Fortier, que dizia para ele, olha, as mesas, elas saltam, elas batem, elas fazem barulho, elas giram, né? Ele falou, isso é um fenômeno perfeitamente explicável pelas leis da física, né? Então ele falou, isso é bobagem, não vou perder meu tempo não. Mas dali a pouco o senhor Fortier insistiu um pouco mais, e falou, as mesas, elas não só giram, elas não só saltam, elas falam também. E ele falou assim, mas espera aí, para que as mesas pudessem falar, elas teriam que primeiro ter uma boca. Mas não só uma boca, teria que ter um cérebro para elaborar uma questão, né, e falar. Que era natural. Estamos aqui floreando um pouquinho, mas para dizer mais ou menos o que poderia ter passado pela cabeça dele naquele momento. E aí ele percebe que ele precisava realmente de investigar um pouco mais aqueles fenômenos. Então ele aceita, começa na condição de espectador, porque aquilo acontecia na alta sociedade parisiense. Ele ficou meio encabulado com aqueles acontecimentos e começou a realmente fazer pesquisas. Por quê? Porque as respostas mediante a quantidade de pancadas, eram inteligentes. Respostas inteligentes que equivaliam a perguntas inteligentes. Então, como a mesa não tem cérebro e não tem boca, só poderia haver uma inteligência extrafísica influenciando aquela matéria, no caso a mesa. Então, isso o interessou fortemente. E aí ele começa a fazer essas pesquisas, né? a elaborar questões. E aí é que ele percebe que ali estava diante de um corpo de uma nova doutrina, né? A essência, a base de uma nova doutrina. E aí a coisa se segue. Nós temos, né, uma das obras, ou a primeira obra, que é o Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos ele é composto por perguntas e respostas. Como que foi formulado, como que foi elaborado esse livro? A partir dessas experiências de Kardec, como é que isso surgiu e essa organização? Porque a gente vê que é um livro, apesar de nós conseguirmos didático, compreender, né, de uma forma muito didática, mas a sua elaboração é muito complexa, né? Muito complexa. É fácil a gente pegar hoje e ler. Mesmo assim, às vezes a gente ainda precisa estudar, aprofundar. Agora, para organizar essa obra, a gente vê que foi um trabalho delicado, né? Difícil. Sem dúvida. E quando você fala uma palavra que eu gosto muito, que é organizar, quando a gente fala o codificador da doutrina espírita, para quem não entende, pode entender assim, codificador seria um código secreto. Então, se você fala aquele que organizou a doutrina espírita, Allan Kardec, aí a gente vai compreender melhor esse trabalho. Então, ele tinha uma função árdua de organizar isso tudo. Vejamos que quando a gente pega o Livro dos Espíritos e qualquer obra de Kardec, a gente vai ver que existe uma lógica, sim, uma sequência, né? Os assuntos são na sequência, dando sentido à obra. Ou seja, os Espíritos mandaram nessa sequência ou isso foi organizado depois? Não, ele organizou porque ele recebia contribuição de diversos lugares, então ele tinha que compilar isso tudo, né? Claro que os Espíritos também tinham uma didática, e ele era também amparado pelos Espíritos, porque muitas vezes nós não sabemos o que é mais inteligente, a pergunta de Kardec ou a resposta dos Espíritos.
E a gente vê que existe uma harmonia muito grande. E ele, então, varava as madrugadas à luz de vela, né, se assim podemos dizer, para poder fazer essas anotações, para que no momento que ele estivesse nas reuniões, que agora já não eram mais as mesas, já era o médium tomando do próprio punho para escrever sobre a influência psíquica desses espíritos que participaram da codificação. E aí lembramos de tantos nomes, né, da ciência, das artes, das religiões, São Luís, Santo Agostinho, Galileu Galilei e tantos outros, que naquele momento participavam realmente da essência do que a doutrina espírita iria revelar. Agora é curioso também lembrar que nós percebemos que ela foi ter as suas origens na alta sociedade, porque havia ali uma intelectualidade mais acentuada, já que a grande massa não oferecia condições para isto. Naquele momento, a doutrina espírita enfrentaria ou estava enfrentando 3 grandes inimigos. A ciência, porque via os espíritas como psicopatas; a religião tradicionalista da época, porque via também no espiritismo uma seita demoníaca; e o terceiro grande e talvez maior inimigo, a ignorância da massa popular. Os 2 primeiros, Melissa, de uma certa forma já foram superados relativamente. A ciência já tem dado as mãos à religião, especialmente à doutrina espírita, porque vem revelando aquilo que a doutrina espírita já propõe há muito tempo. As religiões têm se tolerado, têm feito um trabalho, pelo menos aqui no Ocidente, de harmonia, mas a ignorância da massa popular ainda permanece. Isso é uma constatação. Na verdade, o que nós queremos dizer é que esta ignorância, ela tem talvez muito mais origem no nosso desinteresse pelo conhecimento, porque nós temos relativa preguiça de entender as coisas. A gente logo vive as experiências, mas nós não queremos entender aquilo que se passa nas nossas vidas. Por isso é que nós sofremos. A metade do nosso sofrimento poderia ser dissolvido, poderia ser melhor dissolvido mesmo, se nós entendêssemos, né, o que se passa com a gente. Então, por exemplo, a questão da morte, a questão do sofrimento, do envelhecimento, das doenças, das dificuldades, das coisas do sentimento, né, das coisas espirituais. Se nós entendêssemos, nós sofreríamos menos. E por que nós não entendemos? Porque nós não interessamos. Quando se fala em filosofia, a palavra filosofia dá até medo. As pessoas falam assim, não, lá vem fulano filosofar. Lá vem fulano falar difícil, lá vem fulano falar bonito, mas de forma sem entendimento, ou seja, não há possibilidade de nós entendermos. Mas se a gente buscar a origem, por exemplo, da palavra filosofia, que vem do grego, obviamente, philos, que está relacionado a gosto, a gostar, e sofia, sabedoria. Gosto de saber, gostar de saber. E aí nós não interessamos pela filosofia, consequentemente não temos gosto pelo saber. E aí entendemos pouco as coisas. E a doutrina espírita enfrentou essa dificuldade lá no início e continua enfrentando. Por isso é que ela ainda está engateando, mas haverá o tempo em que isso será rompido, quando nós realmente tivermos mais interesse por esse conhecimento. Então, respondendo à sua pergunta, a doutrina espírita começa realmente a ganhar ali consistência, porque Allan Kardec tomava o cuidado de fazer essas organizações dessas perguntas, dessas questões, organizá-las para poder culminar no Livro dos Espíritos, que veio a lume no dia 18 de abril de 1857. Agora, Paulo, do surgimento ao início, né, do surgimento da doutrina, a gente vai ver que existiam a questão das manifestações mediúnicas, as manifestações físicas, né, eram muito constantes, né, os fenômenos de materialização, e hoje a gente vê que isso está reduzindo significativamente. Está havendo uma mudança dessas necessidades, dessas manifestações? Você acha dessa forma? Sim, verdadeiramente, porque naquele momento era necessário que essas manifestações de efeitos físicos eram importantes para chamar atenção, mas não tinha objetivo de convencimento a ninguém, porque tem muitos que vão ver e não vão crer, né? Então existe aqueles que não adianta, você tem que deixar o tempo. Mas se nós observarmos que a doutrina espírita é muito mais acessível
muito mais fácil de ser entendida pela lógica, pela razão, quando nós de fato a pesquisamos e vamos entendendo, vamos estudando, aí isso se torna mais fácil. Então hoje esses efeitos, essas mediunidades de efeitos físicos estão diminuindo, não é que acabou, mas estão, nós não temos hoje mais em toda a esquina, né? E se o tem, a gente realmente tem que ter muita reserva, embora tem muita característica disso no Livro dos Médiuns. Allan Kardec pesquisou a respeito muito disso, tem muita informação lá, mas hoje, sem dúvida nenhuma, nos fazendo uma proposta de que nós fiquemos mais com os fenômenos de efeitos intelectuais. Uhum. Agora, uma outra dúvida que as pessoas têm também, a gente está falando do espiritismo e aí da sua origem, né, e dos postulados espíritas. Depois a gente vai entrar um pouquinho na questão dos princípios também, né. Algumas pessoas, você falou da questão da ignorância no sentido até do desconhecimento, ou seja, do não conhecer, e aí nós somos ignorantes naquele assunto, e às vezes nós não conhecemos porque nós temos preguiça, ou não tem interesse, não tem vontade em se aprofundar no assunto, e com isso permanecemos no desconhecido, né? Agora, uma outra questão que até hoje, apesar dos anos que a doutrina já existe, né, que já está aí conosco, até hoje muitas pessoas confundem espiritismo com outras religiões. Eu acho que hoje, como a gente está falando da doutrina, do surgimento, seria também um momento importante para nós distinguirmos o que é espiritismo e o que são as outras doutrinas que são espiritualistas, mas não espíritas. Doutrinas também, como todas as outras religiões que nós respeitamos, né, claro, pela sua importância, pelos seus objetivos, mas que não são espiritismo, e que hoje a gente tem essa oportunidade de falar um pouquinho mais. Então, eu gostaria que você falasse da diferença entre espiritismo, as religiões de origem africanas, como a Umbanda, o Candomblé, e outras religiões de cunho espiritualista também. Espiritismo é um neologismo criado por Allan Kardec. Para ideias novas, necessário termos novos. Quando surgiu o espiritismo, então foi criada a palavra espiritismo para designar a essa doutrina. Uhum. E aí a gente vai ver religiões, doutrinas que existiram antes do espiritismo e que acabam hoje usando o nome do espiritismo e até confundindo-se, né? Isso é um equívoco, né? Nós vamos perceber que há uma mistura e há muita dificuldade de entendimento nesse aspecto. Allan Kardec criou alguns termos para designar a essa doutrina, inclusive de ideias que já existiam. Mediunidade já existia antes do espiritismo, sim. Reencarnação já se defendia o pensamento, e tantos mundos habitados, e por aí afora vai. Uhum. Mas ele então cria um termo novo para poder estudar com profundidade esses assuntos que a doutrina espírita acolheu na sua intimidade para poder respaldar e criar então as suas bases, né? Aí a gente vai entender isso como uma realidade, né? A doutrina espírita hoje ela está muito bem definida nas suas bases. Quando nós conhecemos, quando nós estudamos, aí então a gente consegue fazer essa separação, essa divisão, não no sentido de disputa de mercado, viu, Melissa? Porque a gente vê que, infelizmente, tem muito isso aí. O espiritismo não tem esse objetivo, não tem o objetivo de fazer proselitismo, de converter as massas, de adquirir grandes números de adeptos. O objetivo da doutrina espírita é que as pessoas conheçam a doutrina. Mas se são felizes, permaneçam na sua religião de origem. Nós vimos aí, por exemplo, irmãos evangélicos que hoje estão tendo a oportunidade de ter interesse pela doutrina espírita. Mas quer dizer que ela tem que deixar de ser evangélica? Não, ela pode conhecer a doutrina espírita, reter aquilo que é coerente com o pensamento dela e continuar na sua religião de origem, como a gente vê muitos irmãos católicos que são católicos, mas aceitam os princípios da doutrina espírita, né? E Allan Kardec a definiu de forma bastante filosófica, vamos dizer assim, né, que a doutrina espírita é uma ciência de observação que trata da natureza, da origem, do destino dos espíritos e as suas relações com o mundo corporal. Ou seja, a doutrina espírita trata de quê? Trata da gente. Porque trata dos espíritos, nós somos espíritos, né, Geraldo? Então a gente trata, na verdade, de nós. Mas trata da nossa origem, da nossa condição espiritual, do nosso destino. Ou seja, explica tudo isso, né? E de forma muito didática, tendo base aí, que nós vamos falar daqui a pouco, Deus, Espírito, reencarnação, ou seja, os princípios básicos da doutrina espírita mesmo.
Mas quando ele fala a respeito de ciência, ele não fala que é só uma ciência, né? Ele fala que, sendo ela, se ela não for uma ciência, ela terá dificuldade de ser as outras coisas. Porque a ciência vai dar base para que o resto tenha sentido. Você imagina se a religião não tiver condição de ser compreendida sob as luzes da ciência. Aí ela fica, conforme Einstein já havia estabelecido, a ciência, a religião fica cambeta, né? E fica faltando alguma coisa. E muitas vezes se enleia pelos caminhos místicos, que vai acabar por aceitar aquilo que possa não ser respaldado pela verdade. Por isso a doutrina espírita nos propõe: primeiro nós entendamos, depois nós aceitamos. Bom, hoje a gente está falando sobre doutrina espírita, o surgimento, né, como que ela apareceu, o início do espiritismo, como que Kardec organizou as obras básicas. Agora eu gostaria, Paulinho, que a gente começasse a falar um pouquinho sobre essas obras que são tão importantes para nós, né? E que trazem para a gente tanto conhecimento, e a gente vê que a gente estuda, e quanto mais a gente estuda, mais tem coisas ainda para serem aprendidas nas obras básicas. Então eu gostaria que você sintetizasse para a gente, falasse quais são as obras básicas de Kardec, né, que orientam e organizam aí a doutrina espírita, então, para depois a gente começar a aprofundar um pouquinho, se conseguirmos tempo para isso tudo hoje. Ótimo. Primeiro, como já falamos, o Livro dos Espíritos, que é a base da base, né? Ou seja, quando nós falamos que a base do Espiritismo está codificada, está organizada em 5 obras, mas dessas 5 obras nós temos a primeira e a que nós recomendamos primeiro. Quando as pessoas às vezes nos questionam qual livro espírita eu devo ler primeiro, aí eu sempre respondo o primeiro. E o primeiro é o Livro dos Espíritos, porque ali dá realmente condição de você entender qualquer outra coisa. Por isso que chama base. O Geraldo, que é bom na área da edificação, toda edificação, né, Geraldo, só pode ser realizada em cima de uma base, que senão corre o risco de ruir. E o Livro dos Espíritos é a base da doutrina espírita. O resto vem depois, mas na verdade essas obras organizadas por Allan Kardec é complementação. Nós vamos ver que existe uma sequência muito lógica, muito didática. Na sequência, o Livro dos Médiuns, porque vai tratar, sem dúvida nenhuma, a respeito desse assunto. É o maior tratado de mediunidade, por que não dizer de paranormalidade, que a humanidade já teve acesso, né? E aí, sem dúvida nenhuma, fazendo entender todos os fenômenos extrafísicos, os fenômenos da mente, os fenômenos do espírito. Depois, na sequência, o Evangelho segundo o Espiritismo, porque vai trazer as informações do Evangelho de Jesus sob as luzes da doutrina espírita. Não é, cabe aqui o esclarecimento, não é o Evangelho dos Espíritas, é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o Espiritismo, conforme o Espiritismo, né? Então a gente vai ver ali as interpretações, conforme Allan Kardec disse, com o objetivo de retirar o véu que um dia foi lançado intencionalmente sobre a mensagem de Jesus. Então a doutrina espírita veio tirar esse véu, veio fazer com que essa névoa se dissipasse para que a gente pudesse entender de forma mais clara a mensagem de Jesus. Depois o livro O Céu e o Inferno, como o próprio nome já sugere, para que a gente pudesse entender sobre a visão da doutrina espírita, o céu, o inferno, purgatório, anjos, demônios, né? O que a doutrina espírita nos fala a esse respeito. E finalmente a Gênese, a origem, né, do nosso planeta, do nosso sistema solar, a origem da vida no planeta Terra, a origem das coisas, dessa evolução toda, e também os milagres e as predições de Jesus, que está na última parte do livro A Gênese. E é curioso, lá na Gênese, lá vale destacar, Melissa, quando Allan Kardec, lá nas últimas páginas, vai falar a respeito desses acontecimentos que nós temos vivido, né? Quando a gente fica naquela preocupação, será que o mundo vai acabar? Será que vai haver uma grande catástrofe e vai ser pulverizada a vida no planeta Terra e vai recomeçar de novo? Ou seja, Deus cansou de tudo isso, né? Acho que ele errou na conta e falou, vou acabar com isso aí. Um dia já acabei um dia, agora vou acabar de novo. Projeto errado. Deu errado o meu projeto. Será que existe essa possibilidade? Aí Deus não teria presciência, ele não seria perfeito, né? Então a sua obra é perfeita. Não existe essa chance, essa possibilidade. A gente esperou, passou 2000, a gente estava esperando que o mundo acabasse, aí não acabou. Depois acho que veio 2012, né? Agora já fala em 2019 vai passar e não vai acontecer nada.
Ah, mas e o baixinho lá dos olhos puxados? Ele pode apertar o botão para ir promover a guerra atômica, né? Pode, mas pouco provável que isso aconteça. Mas se acontecer é porque tem uma importância para a humanidade e não vai dizimar a humanidade. A gente percebe, Allan Kardec tratou disso, são pontos isolados. Talvez com mais intensidade, porque nós estamos no fim dos tempos, nós estamos fechando um ciclo para iniciar outro, e aí Allan Kardec fala sobre a nova geração que está chegando, exatamente no livro A Gênese, sobre esse chegados tempos. Já chegamos a esses tempos e estamos inaugurando uma nova etapa do planeta Terra. E nós precisamos fazer esse ajuste de comportamento, de ética, de moralidade, para que o planeta Terra possa seguir a sua trajetória no rumo da evolução, como nós sabemos. Quem não se ajustar terá que sair da frente, porque é como se fosse um rolo compressor. Allan Kardec diz que ao progresso ninguém cria obstáculos, porque se você estiver na frente do progresso, ele vai te envolver e você vai progredir junto. Agora, se você não quiser progredir, você vai ter que dar licença, porque você não vai poder atrapalhar o progresso, porque ele é uma obra divina, ele é um projeto de Deus. E aí as coisas vão, sem dúvida nenhuma, acontecer e nós adentraremos, como já de fato adentramos, a nova era para a evolução da humanidade. Eu gostaria de mandar um abraço aqui para o Washington, o José Marcolino, a Maria de Lourdes e o Valdomir, lá de Pinheiro Grosso, que estão prestigiando aqui o programa. Um abração aí para a turma toda de Pinheiro Grosso e região aí que nos acompanha, viu? Muito obrigada pela sintonia. Obrigado pela audiência. E Paulinha, aí você falou dessas obras, fez uma síntese, né, dessas obras, e nós vamos ver que elas são realmente muito importantes para nós. Mas uma me chama muita atenção, e eu acho que tem muito a ver com essa oportunidade que a gente tem aqui na rádio de divulgar a doutrina espírita, mas principalmente de trabalhar na transformação do homem, que eu acho que o principal que a doutrina espírita busca é essa nossa transformação, ou seja, que nós busquemos o nosso aprimoramento moral, o nosso aprimoramento espiritual. Eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, porque é uma das obras, né, que a gente usa para fazer o Evangelho no lar. E o Evangelho no lar é aquele momento que a gente tem a grande oportunidade de chamar Jesus para ir para as nossas casas, e ali a gente tem essa oportunidade de estudar o Evangelho de Jesus, mas não só como a gente fazia às vezes há muito tempo atrás, de ler a Bíblia e não entender. O que será que Jesus quis dizer com isso? E às vezes algumas passagens a gente ficava sem entender. E quando Kardec organiza o Evangelho segundo o Espiritismo, ele pega passagens do Evangelho de Jesus, né? Pega ali vários trechos do Evangelho de Jesus e vai fazendo esclarecimento, vários espíritos vêm trazer esclarecimentos de passagens que às vezes a gente não entendia, e a partir do esclarecimento dos espíritos a gente passa a compreender melhor o que Jesus quis nos dizer. Ou seja, é o tirar o véu, né, das alegorias que Jesus trazia para nós através das suas parábolas, das suas mensagens. O Evangelho é uma obra também, você falou do Livro dos Espíritos inicialmente como o primeiro, né, livro, e eu gostaria que a gente falasse mais agora do Evangelho como esse livro consolador para as nossas almas. É essencial, sem dúvida nenhuma. Por quê? Percebemos que o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes, e as 4 obras que vêm na sequência, na verdade, é o desdobramento dessas 4 partes do Livro dos Espíritos. E o Evangelho segundo o Espiritismo, em particular, vai melhor explorar a terceira parte do Livro dos Espíritos, que são as leis morais. Percebemos que ali Allan Kardec, de forma muito dinâmica, os Espíritos de forma muito sábia, vai nos informar a respeito dos nossos compromissos com a vida sob o aspecto moral. Por isso que chama as leis morais, né? E aí vai falar sobre diversas leis e fechando com maestria a lei de justiça, de amor e de caridade. Que foi o encerramento da nossa Semana Espírita, inclusive, né? Exatamente. Belíssimo, belíssimo. Foi ótimo, né? Parabéns a todos que se empenharam para que o trabalho desse certo. Embora a gente sempre ache que vai dar errado, mas no final dá tudo certo. Os espíritos só nos apertam um pouquinho e falam, mostrar para eles como é que faz. E a gente faz há 22 anos e não sabe fazer até hoje. Mas a gente está aprendendo, na verdade. Nós temos um restinho da eternidade para poder aprender. Com certeza, vamos chegar lá. E a questão do Evangelho segundo o Espiritismo vai, sem dúvida nenhuma, conforme nós dissemos, pegar a mensagem de Jesus, Melissa, e trazer para a nossa realidade. Porque a gente ainda está vivendo um momento que a gente acha muito bonitinho Jesus. A gente acha lindo, porque é um homem importante que passou pela nossa vida, pela nossa história, dividiu a nossa história em 2 eras.
e nós nos retemos ou nos detemos nas comemorações que são importantes, mas o problema é que nós paramos aí. Nós comemoramos a paixão e morte de Jesus, nós comemoramos o nascimento de Jesus, nós comemoramos até o corpo de Jesus, dia de Corpus Christi, dia do corpo de Jesus. Mas esquecemos de comemorar a sua mensagem, né? A beleza, né? E a magia da sua obra, do seu legado. E aí, muito poucos de nós sabemos falar de Jesus na sua essência. Quando ele fala sobre ele ser o caminho que leva à verdade e à vida, eu sou o caminho da verdade e da vida, ninguém vai ao Pai senão por este caminho, ou seja, um caminho que ele trilhou, que ele deixou uma referência para que a gente pudesse seguir. Nós seguimos pouco por esse caminho, nós preferimos ficar à margem, né? Preferimos ficar vivendo as experiências que só nos fazem, na grande maioria das vezes, sofrer, só nos fazem viver desatinos, angústias, amarguras, percebendo que o que de fato importa é a mensagem de Jesus. E a obra tem como esse objetivo resgatar a mensagem de Jesus na sua essência, na sua pureza e, acima de tudo, fazê-la entender. Porque se a gente pega uma pequena frase do Evangelho, um pequeno versículo de uma narrativa de qualquer evangelista que seja, até do próprio sermão de Jesus, do sermão profético, ou do Apocalipse de João, a gente passa muito desapercebido, a gente perde a essência daquilo, do contexto, né? Se a gente estuda um pouquinho ali a história, né, o contexto, as circunstâncias, a cultura da época e tal, a gente começa a compreender o que Jesus queria dizer com aquilo. E quanta coisa nós perdemos, porque a gente passa de forma muito superficial. E a doutrina espírita nos apresenta uma proposta de profundidade. Se pegamos o Evangelho de Jesus sob as luzes da doutrina espírita, a gente tem condição de aprofundar e, consequentemente, entender. Entendendo, a gente tem condições melhor de vivê-lo. Com certeza. E é uma preciosidade para as nossas vidas também, porque tem ensinamentos, como você diz, profundos e práticos, né, Paulo? Que eu acho mais bacana é a gente entender o Evangelho de Jesus, mas não só entender no sentido de conscientemente ou de intelectualmente compreender, mas compreender, entender e aplicar nas nossas vidas, no nosso dia a dia, né? Aplicar no trânsito, aplicar na família, aplicar no trabalho, aplicar esse Evangelho no nosso dia a dia. É aí o caminho da nossa transformação, correto? É verdade. Quando a gente, primeiro que a gente às vezes nem sabe, às vezes não se interessa saber por que significa a palavra Evangelho. Evangelion, que quer dizer boa notícia, boa nova, boa notícia, ou simplesmente notícia. Ou seja, é uma notícia, nesse caso uma boa notícia, que vem do mundo espiritual, representada por Jesus. Então, é um convite a todos nós levarmos uma notícia. Quando ele fala, ide e pregai o Evangelho a todas as criaturas, ele não está falando isso aos 12 apóstolos, ele não está falando isso somente aos 70 ou aos 500 da Galileia. Ele está falando isso hoje a 7 bilhões e meio, 7 bilhões e 200 milhões de pessoas encarnadas, né? Ou seja, fazendo um apelo que nós sejamos os propagadores da sua mensagem, independente de idealismo religioso, mas que a sua mensagem chegue até outros corações através do exemplo, através da prática. Isso nós fazemos, sem dúvida nenhuma, muito pouco, mas se nós conhecemos, é muito mais fácil de nós aplicarmos. Quando nós não conhecemos, nós vamos ter dificuldade de aplicar aquilo que nós não conhecemos. Se conhecemos, mas ficamos só no conhecimento, porque o conhecimento é só reter informação. A gente vai e busca informações. Agora, a sabedoria é a aplicação do conhecimento. Então, eu conheço, mas nem sempre eu sei. Se eu conheço e coloco em prática, eu estou vivendo a sabedoria, de fato, pegando a mensagem de Jesus e colocando-a como rumo, né, como referência de vida. E aí você disse uma coisa muito curiosa, que ele fala assim, é muito difícil de viver o Evangelho. Olha, basta que você incorpore a presença de Jesus na sua vida, para você perceber o seguinte, como ele agiria se estivesse no meu lugar. Se eu estou no trânsito e alguém vai te dar uma fechada, principalmente na estrada, isso aconteceu comigo ontem, e logo vem, a gente está assim, quando vem uma carreta para o seu lado, que você tem, se você pudesse parar aquele caminhoneiro, você pegar e aplicar o Evangelho, como dizia Chico Xavier, daqueles bem
Desse bem pesado. Esse aqui deve pesar mais ou menos 1/2 quilo. Ou seja, nós temos dificuldade disso, né? E como Jesus faria? Qual que seria a postura dele diante das coisas mínimas da nossa vida cotidiana? Coisas mínimas, coisas muito, muito simplórias, que vai, sem dúvida nenhuma, nos habilitar para os grandes cometimentos mais adiante. Esse exemplo que você deu me fez lembrar de uma pílula do Evangelho do Ricardo que eu recebi essa semana, que às vezes a gente sempre enxerga situações pelo lado ruim, e a gente precisa se treinar para enxergar pelo lado positivo, igual essa experiência que você teve ontem, né? Do irmão que, de uma forma equivocada ou até, né, desatenta, na verdade, não houve intenção, claro. Ele fechou você. Então, ao invés da gente ter e a gente tem, né, aquele ímpeto de, poxa, mas não está prestando atenção, está na estrada, né? Toma cuidado, não sei o quê. E a gente não pode gritar, a gente grita com a buzina, né? Mete a buzina, mas pelo menos até uma reserva. Fala assim, espera aí, pelo menos ele vai escutar e vai me preservar. Mas ao invés, às vezes, a gente ter esse ímpeto de, às vezes, né, não sei o seu caso, mas às vezes a pessoa fica com raiva, com ódio, e até acontecem até crimes no trânsito, né? Sim. Então, ao invés da gente agir dessa forma, da gente pensar assim, graças a Deus, ele não me acertou, ele não me atingiu, ele me fechou, mas não me atingiu. Eu consegui desviar, eu consegui sair. Ou ainda que ele tivesse me atingido. Graças a Deus ele atingiu, mas eu estou bem. Eu sobrevivi. Né? Ou seja, da gente sempre tentar, apesar de todas as situações ruins, enxergar o lado bom. Se eu tenho, igual ele falava, se eu tenho um filho problemático, significa que eu sou mãe, que eu sou pai. Que Deus me concedeu a oportunidade de ter um filho. E por aí vai. Se eu tenho uma doença, se eu estou com uma dificuldade, é porque eu tenho a oportunidade de estar encarnado. E aí a gente ia exercitando enxergar o lado positivo de tudo que existe na nossa vida, porque a gente para de frisar o mal e começa a valorizar o bem. E aí é a proposta do Evangelho. É verdade. É belíssima todo o contexto, né? A doutrina espírita é magnífica. Bom, estamos chegando ao final do nosso programa, chegando aí às 10 horas, né? Agradeço você, Paulinho, Geraldo Leburg, que está aqui com a gente nos estúdios, vai começar com o trabalho aqui com a gente também, né? Nesse programa nosso de entrevistas aqui no Seara Espírita. Seja muito bem-vindo, Geraldo, que Jesus nos abençoe nesse trabalho, né? E nós mandamos abraços aí para os nossos ouvintes que ainda nos ligaram aqui no finalzinho do programa, a Terezinha de Lourdes e o Wellington. Eles são lá do bairro Monsenhor Mário Quintão. A Terezinha fez aniversário dia 6/10 e o Wellington no dia 1º, o Wellington, filho dela. Então, um abração para essa família, que Jesus abençoe vocês, muito amor, paz para todos vocês no lar de vocês. E um abração também para a filha Rosângela, da Aparecida lá de Curral Novo também, que também está sintonizada com a gente no Seara Espírita, e para a Sueli, que nos mandou um WhatsApp aqui também, agradecendo pelo programa, que está lá na FEMIG trabalhando, mas ouvindo o Seara Espírita também, e falou que a palestra do Pacini foi muito boa. Que bom, já dei um feedback da palestra de quinta-feira passada. O Pacini não tem jeito de ser uma palestra ruim, porque o Pacini é ótimo, né? Sem dúvida. Ele é uma pessoa espetacular, né? Como palestrante, como pessoa, como espírita, como professor de Esperanto, meu professor de Esperanto. Quando você se aproxima dele, Melissa, você aprende, porque é aquela pessoa que tem sempre para ensinar. É uma pessoa muito bacana. E já beirando os seus 90 anos. Por aí. E continua no trabalho, né? Bacana demais, que os bons espíritos o amparem, né, nessa trajetória linda de vida do nosso querido professor José Pacini. Bom, agradecemos então a audiência de todos vocês, agradecemos aqui o Paulinho, o Geraldo, o Daniel, que está com a gente nos estúdios hoje. E sábado que vem teremos programa com o Manuel Soares, com o Manuel, que estará com a gente aqui. Então acompanhe com a gente no próximo Seara Espírita. Muito obrigada a toda a audiência de vocês e participação. Muito obrigado, um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Você ouviu o programa Seara Espírita. A apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.